Mostrei para vocês que eu fiz agora bem rapidinho. Bom, gente, como eu disse para vocês, a pessoa vem médium antes de nascer. Os espíritos, eles fazem uma operação magnética no perispírito. Então, todo médium, ele tem um desvio no perispírito. Aí tem um desenho que é do segundo livro, do duplo etérico, que vai estar no segundo livro, que é aquele livro que está ali na parede, onde nós temos o nosso corpo físico, o nosso perispírito. Ele tem um desviozinho, ó. Ele não é totalmente acoplado ao físico. Esse coloridinho aqui, gente, é na região do baço, onde está o nosso chakra esplênico. Esse chakra é um principal dos chakras ligados à mediunidade. Então, por isso que todo médium, ele tem essa alta ligação, geralmente os médios de incorporação têm essa alta ligação com a espiritualidade, porque não tem esse completo encaixe do corpo físico com o corpo espiritual. Tá? Eu fiz esse desenhozinho aqui para mostrar justamente para os leitores do livro, para entenderem por que uma pessoa se torna médium. Tá? A pessoa que não é médium, ela tem o encaixe perfeito, tá? Um acoplamento molécula a molécula. Já o médium, ele tem um desvio entre o perispírito e o corpo físico. Aí eu fiz uma pergunta aqui para vocês. O desvio do perispírito pode ser causado de forma forçada? Será que uma pessoa, ou melhor, pode existir médiuns de forma forçada? De que forma? Como isso acontece? Será que uma pessoa pode se tornar médium de forma forçada? Vir alguém aqui e ser transformado em médium, ter esse desvio que está acontecendo ali, ó. Eu não sou médium, mas acontece que eu sou tirado do meu corpo e começo a ver coisas, ver espíritos, conversar com espíritos, ouvir espíritos. Eu acho que não. Porque se tu já vem né, do plano espiritual com esse, né, já médium, como é que tu vai te tornar médium depois? Cite, comente, muito bem. Mais alguém? Tem mais alguma opinião? Cite, comente. Paula? Exteriorize seus pensamentos. Alguém está pensando e está com vergonha de dizer? Eu disse para ela que sim, mas que mais tarde pode sim se tornar. Sim, pode se desenvolver a pessoa. Isso já é, vamos supor, isso já é programado. Isso, mas aí é através do desenvolvimento mediúnico. Exato. Mas a pergunta é de forma forçada, ou seja, de uma hora para outra. Estou aqui agora e de uma hora para outra fiquei médium. Ou seja, em 1 hora, em 2 horas. Acredito que não. Então eu comecei a frequentar aqui. Todo mundo acha que não. A não ser que gira alguma coisa, consuma alguma coisa. Eu acho que sim. Por quê? Principalmente os doidos, né? Eu tive um primo que via corpo sem cabeça, tem 80 anos, fazia 2 faculdades, ele era um exímio pianista e enlouqueceu. E a família era católica, não acreditou, levaram para o psiquiatra e ele esteve encerrado numa gaiola mais de 5 anos. Lá um dia, um parente que é espírita disse para eles, enquanto vocês não tratarem o espírito dele, ele vai morrer louco. Mas aí provavelmente ele já era então médium. Sim, toda a vida ele era uma pessoa, mas nunca estudou, não soube nada. Por isso tem que se estudar, Sim, né? mas... Consequência, depois que esse parente resolveu levar ele para dentro de uma casa espírita e fez ele estudar, hoje ele voltou a Hoje ele trabalhar. voltou ao equilíbrio. Perdeu 20 anos, não Perdeu. Agora eu vou virar a tela e vocês todos vão fazer... No caso foi na dor, né? Tá Mas é a dor, né? É. A dor ensina a gemer, como eu digo. Vou mostrar para vocês os exemplos de pessoas que têm mediunidade forçada ou que são forçadas a sair do corpo e com isso se tornam médiums. Todos os vícios. Estão enxergando? Gente, toda aquela pessoa que não é médium, se ela se alcoolizar, ela automaticamente vai ser forçada a sair o espírito do corpo. Tá? Com isso, ela consegue o quê? Os espíritos se acoplarem a ela e
o quê? A ver os espíritos, começa a falar sozinha. Não é verdade? A ver o que não vê. A lembrar daquilo que aconteceu lá, não sei com o quê. Conversar coisa de que não sabe. E todo mundo achando, o que estás falando, fulano? O que estás falando? O que estás vendo, fulano? Ah, eu estou vendo isso aqui, olha essas baratas aqui. Olha essas aranhas. Então não tem aranha nenhuma aí, fulano. Olha só a pessoa já tendo a visão astralina das aranhas e das baratas que estão caminhando nas paredes. Porque nós temos aranhas e baratas desse tamanho caminhando, às vezes, nas paredes da nossa casa. Aranhas astrais, assim, às vezes de 10 centímetros. Gente, isso é uma mediunidade forçada. Pode acontecer em meia hora se tu tomar um uísque, uma vodka. Drogas, tá? Te injeta uma droga forte, automaticamente teu espírito sai do corpo, tá? Acontece uma overdose, tá? Overdose quer dizer uma dose alta de droga. Com isso também tem uma mediunidade forçada. Anestesia, como também é um tipo de droga, na verdade a anestesia é uma droga, também faz o espírito se desdobrar, tá? E o coma automaticamente faz o teu espírito também se projetar. E com isso o teu espírito pode ficar no quarto ou às vezes a quilômetros de distância. Eu até falo isso, né, essa situação no livro Reencarnação, sobre o coma, que pode acontecer às vezes do espírito que entrou em coma ser aprisionado em algum lugar por um obsessor e por isso não voltar do coma. Às vezes ficar 30, 60, 1 ano, 2 anos aprisionado em algum local do astral e por isso não volta do coma, gente. Tá? São todos casos de mediunidade forçada que pode acontecer. E os surtos psicóticos? Os surtos psicóticos também seria, porque geralmente são ataques, aí seriam ataques de espíritos. Né? Porque daí antes de morrer ela vinha e o doutor dizia que tinha gente na porta do quarto do hospital do Jaguarão que queriam matar ela. Então ali eles querem, e ele disse, não duvidem, ela vê sim. Claro. Ela tá vendo. O doutor Marcelo se deixa que ela não tá vendo. Que às vezes nos ataques psicóticos, morreu mesmo. Por exemplo, te fizeram um trabalho, uma demanda. Na demanda te enviam 20 espíritos, às vezes de uma vez só. E aí quando te enviam 20 de uma vez só, tu entra em uma mediunidade forçada também. Ela não ia nem no banheiro, estava todo mundo atrás dela. Ela dizia, eu não vou, eu não quero ir, eles querem me levar. E mas não era para duvidar, que era verdade sim. Deixa ela, é verdade, ela veio. E agora? Se ela via, e morreu. Gente, vamos dar só uma aceleradinha que eu quero terminar o tema aqui, nós temos 10 minutos. Joana de Ângeles diz, que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Aí aqui eu coloquei isso aqui para contrariar Ramatiz. E contrariar Kardec e Joana de Ângeles para contrariar Ramatiz. Porque Ramatiz disse que a mediunidade é uma faculdade espiritual, não foi o que ele falou? Não foi o que a gente estudou faz pouco? Tá? E Joana de Ângeles e Kardec estão contrariando, dizendo que é uma faculdade orgânica. Faculdade orgânica, ou seja, do corpo, a mediunidade se encontra em quase todos os indivíduos, não constituindo patrimônio especial de grupos, nem privilégio de castas. Certíssimo, né? Todo mundo, rico, pobre, brancos, negros, todo mundo tem mediunidade. É inerente ao espírito que dela se utiliza, encarnado ou desencarnado, para o ministério do intercâmbio entre diferentes esferas de evolução. A mediunidade tem características próprias por meio das quais, quando acentuadas, facultam vigoroso comércio entre homens e espíritos. Né? Quando a gente tem bastante mediunidade, a gente consegue se comunicar com os espíritos, entre criaturas reciprocamente. Já Kardec diz, digamos antes de tudo que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como de ver, de ouvir e de falar. Eu coloquei essas duas questões justamente para contrariar Ramatiz na tela anterior, porque nós somos estudantes e nós temos que estudar, né? Então, como é que eu vou dizer para vocês apenas uma parte da coisa, né? Não contente com isso, eu digo, como é que vai ter discrepância no estudo, né? Porque Kardec diz uma coisa, o outro espírito fala no outro livro diz que é outra. Eu fiquei assim, tem treta aí, né? Aí, vou estudar isso mais a fundo para você, gente.
tá? Mas eu, até na próxima tela depois, eu coloquei mais uma coisinha. Vamos ver se vai dar tempo de nós chegarmos até lá. Mas vamos avançar mais um pouquinho, porque eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Segundo Joana, a mediunidade é presente em quase todos os indivíduos, né? Foi o que a gente leu agora. De acordo com essas palavras, é válido um médium se achar importante porque incorpora um espírito, porque enxerga um espírito, porque psicografa ou porque pressente um acontecimento? Não. Alguém discorda? Acho que é como ela disse. Não, né? Não tem. Pode. Jamais vai dar, não. Se é quase todo mundo Aí é tem, vaidade. Orgulho. é que nem braço. Eu digo, eu tenho um braço, tu também tem, grande coisa. Eu tenho mediunidade, tu também tem, grande coisa. Né? Então, se achar, eu tenho mediunidade, sempre digo isso, gente. Até porque essa é uma proposta, né? Da mediunidade. Não é a vaidade, é a verdade. Então, hoje em dia, se achar, porque eu incorporo a fulano de tal, incorporo a pombagira das 7 mediunidades, Pode ser até incorporo o Bezerra de Menezes, incorporo o caboclo, o Pinambá. E aí ficam se vangloriando, dependendo do tipo de entidade, etc. Gente, isso é tão baixo hoje em dia que não dá nem pra gente comentar, gente. É o que tu faz com a mediunidade. E como diz, é uma coisa tão comum que é que nem braço. Ainda a gente tem 2 ainda, não dá nem pra dizer, né? Eu tenho 2, eu também tenho 2. Tá pronto. Mediunidade é a mesma coisa. Aí eu escrevi sobre a questão aqui, ó. Até vou terminar de dizer que primeiro que a frase. Podemos dizer que a mediunidade é uma faculdade do perispírito, mas que se manifesta, vibra e é sentida no organismo físico. Eu botei para fazer amizade com Kardec, com a Joana e com o Ramatiz, não ficar de mal com ninguém, tá? Porque na verdade, na minha opinião, eu vejo a mediunidade como uma faculdade do espírito e não como uma faculdade orgânica. Por quê? Quando tu tá em espírito, os espíritos também são médiuns. Se tu não tem um corpo físico, por exemplo, tu tá como um espírito lá numa colônia, lá, e vem um espírito de alto tipo espiritual que está encarnado em Saturno, por exemplo. E ele tem um espírito super evoluído. Quando ele vai chegar nessa colônia aqui na Terra, que é muito materializada ainda para o nosso livro evolutivo, ele necessita de um médium, ele não consegue se materializar. Então, esse espírito nosso terráqueo, ele serve de médium para o espírito de Saturno. Então, se nós vamos seguir essa tese, a mediunidade seria uma característica do perispírito ou do espírito e não do corpo. Ou seja, seria uma coisa anterior. Então, se nós fôssemos comparar as duas respostas entre as duas anteriores, eu acharia mais correta dizer que a mediunidade seria uma predisposição perispiritual e não orgânica, visto que a gente, mesmo em espírito, tem mediunidade, incorpora. E com o espírito a gente incorpora, a gente às vezes sai do corpo dormindo e a gente incorpora dormindo os espíritos. Tá dormindo, sai do corpo, vai e incorpora os espíritos. Dá passagem para os espíritos dormindo. Na realidade, quem dorme é o corpo. Quem dorme é o corpo. E nosso espírito é Vai livre. onde ele quiser. Às vezes, aí tem gente que me diz assim, eu nunca sonhei. Não, tu sonhou. Tu foi trabalhar, só que tu não te lembra. É verdade. Então, gente, deixei essa questão assim para nós ainda aprofundarmos. Estão abertos ao estudo, nós estamos aqui numa reunião de estudo, para a gente aprofundá-la. Vocês estão livres para seguir esse estudo e me trazendo uma resposta mais completa, porque eu tive poucos minutos para preparar hoje antes e eu podia ter até escondido essa questão orgânica, porque eu pego o livro Mediunismo para ler. Aí eu me lembro de como mais Kardec disse que é orgânica. Aí eu fui lá e peguei, botei, eu vou botar para dar uma pimenta. Aí eu tenho aqui uma última questão para vocês nos nossos últimos 5 minutos, onde vocês vão ter que escolher uma das alternativas e ganhar R$500 mil.
Gente, vamos ver aqui, ó. Das alternativas abaixo. Eu vou ler e vocês vão escolher uma, vocês vão pensar e vão me dar uma resposta. Quem acertar vai ganhar ou dividir o prêmio. Qual é considerada mediunidade? Tá? Eu vou dar para vocês terem uma. Qual é considerada mediunidade? Letra A. Escutar ruídos estranhos, além do que os meus irmãos que vivem na mesma casa escutam. Tenho irmãos que estão ali comigo, eu escuto ruídos e eles não escutam. Tá. Letra B. Ocasionar batidas nas portas do guarda-roupa, mesmo à distância. Tá? As portas do guarda-roupa batem, eu estou ali, as portas do guarda-roupa se batem. Letra C. Conseguir, com o poder da mente, enviar mensagem telepática a um amigo que mora na Transilvânia. Letra D. Conseguir dobrar um objeto de metal sem fazer esforço algum, usando as mãos. Imaginem uma barra de ferro e eu dobrá-la com a mão sem fazer força. Letra E. Levitar entre uma multidão de pessoas. Imagine que agora me levanto aqui e flutuo sobre vocês. E letra F. Incorporar um espírito. Eu acho que é incorporar um espírito, né? De todas, porque eu... Acho que não. Acho que o médium mesmo que tu sinta, sensitivo, né? Tem alguma opção favorita? A ou F. A ou F? Ah, é. Porque um paranormal pode, uma pessoa paranormal pode conseguir enviar uma mensagem telepática, ou pode conseguir dobrar um objeto, tal. Sei de nada, só vou responder depois. Agora, vou esperar primeiro o debate e a... E a todas? Sim, pode ser. Muito bem! Ganhou R$500 mil sozinha, gente. Qual o problema que respondeu? Vai depender do médium. Ela respondeu toda, eu não botei essa alternativa porque não ia ficar muito fácil, mas ela matou a charada. Todas as respostas estão corretas. Tá, que era uma pegadinha do Enem, só que essa ia ser anulada depois porque não tinha a opção de todas as alternativas. Mas está certíssimo, todas essas questões aqui são, como a Graça estava falando, da paranormalidade. Vamos falar aqui, ó. Escutar ruídos estranhos além do que os meus irmãos na mesma casa escutam. É uma faculdade de mediunidade de audiência, tá? Escutar os espíritos, mediunidade são médiuns audientes. Ocasionar batidas nas portas do guarda-roupa. Se utiliza o que? O ectoplasma, tá? São a faculdade de batidas, a tiptologia, onde se utilizava, onde se originou o espiritismo, quando as mesas batiam e as cadeiras batiam, quando Kardec começou a utilizar a tiptologia. Conseguir com o poder da mente enviar a mensagem telepática a um amigo que olha em outro país, a mediunidade da telepatia. A letra D, conseguir dobrar um objeto de metal sem fazer esforço algum. Nesse caso, a gente usa a paranormalidade, já não tem nenhum espírito ali. A gente está usando a própria faculdade anímica. A gente usa o nosso poder mental. É a paranormalidade. Levitar entre uma multidão de pessoas, a gente anula a gravidade. A gente faz sai do ar. A gente consegue anular a gravidade, fazer com que os fluidos... A gente faz a manipulação de fluidos e consegue levitar. Isso é possível, também é uma faculdade de paranormal. E a mais simples de todas que eu coloquei, né, incorporar um espírito, que seria a mais fácil, né, se a gente fosse ver, que seria a faculdade de incorporação, que também se chama psicofonia às vezes. Então, todas as alternativas são tipos de mediunidade. Muito bem, terminamos 9 horas em ponto. Temos uma vencedora de meio minuto.
Gente,